A Associação Brasileira do Varejo Têxtil vê o fim do imposto como sendo um ataque direto ao setor e aponta o risco de desemprego. Segundo a ABVTEX, são 18 milhões de vagas geradas no Brasil e agora o setor prevê um cenário alarmante, risco de desindustrialização e consequente fechamento de postos de trabalho. A associação pede medidas compensatórias para evitar um colapso. Para entender mais este cenário, a gente conversa agora com o diretor executivo da associação, Edmundo Lima. Edmundo, muito boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Qual o impacto desta decisão anunciada nesta semana? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite à sua audiência. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, o impacto é extremamente negativo para o setor, para todos os setores brasileiros, né? Quando você menciona aí os 18 milhões de empregos, estamos falando o risco desses 18 milhões de empregos que são absorvidos aí tanto pelo varejo, pela indústria, nos diversos segmentos da economia. Eu, particularmente, represento um setor fortemente impactado, que é o setor têxtil, o setor de moda, tanto vestuário como calçados, né, o varejo de vestuário, e que, obviamente, tem a sua competitividade afetada em relação a essa discrepância de carga tributária existente. Coloca em risco somente no setor mais de 2,3 milhões de pessoas, majoritariamente mulheres, atuando aí como costureiras e especialmente também no comércio, vendendo os produtos. Então tem um impacto bastante grande no emprego, né, um risco sério de desemprego, assim como você já trouxe também a questão da arrecadação. Então são riscos efetivos que o governo está trazendo no momento em que a economia também não estava evoluindo a contento. Temos um alto endividamento, temos uma inflação ainda que persiste, né? E efetivamente outros elementos aí que têm trazido bastante desafio para esse setor. Edmundo, quando da decisão anterior, lá em 22, 23, quando a gente teve toda a discussão relacionada à criação do remessa conforme, lá do programa da Receita, né, para declaração dessas compras, a associação e todo o setor têxtil, o setor varejista, foi muito atuante nas discussões, esteve muito próximo do governo federal, do Ministério da Fazenda, no MDIC, sobre este assunto. Houve igual interlocução neste momento, que antecedeu esta decisão conhecida esta semana? O governo convidou os senhores a conversar sobre este assunto? Olha, Fernando, desde aquele momento em que a gente detectou um crescimento das plataformas internacionais, um ganho de mercado, até que naquele momento foi fraudulento, porque de alguma maneira, né, você via e a Receita Federal divulgou uma comercialização sem pagamento de imposto, né, com um cunho comercial. O governo sempre foi reticente em abrir um canal de diálogo. Nós conseguimos essa construção, essa abertura de canal de diálogos, dialogamos bastante com o governo, que redundou, né, na criação do programa Remessa Conforme. Um ano após esse momento, a própria aprovação da taxa das blusinhas, mas a taxa das blusinhas, como ficou convencionado a dizer, ela atenuou essa discrepância tributária, mas não solucionou. É importante a gente mencionar que, na implementação da taxa das blusinhas, nós, enquanto empresa brasileira, nós temos uma carga tributária ao redor de 80% a 90% sobre o custo do produto. As plataformas internacionais, após a implementação da taxa das blusinhas, ficaram com 45%, ou seja, a gente continuava com uma discrepância muito grande, o dobro de carga tributária em relação às plataformas. Agora, com essa isenção, essa taxa se resume ao ICMS de 17%, mantendo essa discrepância. Então, neste momento, nós não conseguimos encaminhar um canal de diálogo com o governo no sentido de buscar medidas e atenuar esse impacto. É extremamente importante que o governo nos receba, que de alguma maneira nós busquemos medidas compensatórias, porque, como já mencionado, isso coloca em risco milhões de empregos, isso coloca em risco o investimento das empresas, além da possibilidade, obviamente, de fechamento de muitas empresas, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, que não têm condição de concorrer
com plataformas que faturam bilhões de dólares internacionalmente e que trazem para cá produtos que já têm um subsídio na sua origem e que agora o governo brasileiro efetivamente concede benefícios fiscais a produtos trazidos e fabricados lá fora que não geram emprego aqui, não geram renda aqui e que cada vez mais atentam contra a conformidade de produtos. A gente tem observado a comercialização de produtos proibidos nessas plataformas internacionais, muitas vezes produtos falsificados, piratas, que põem em risco a saúde e a segurança do consumidor, né? Não tem as certificações exigidas aqui pela regulamentação brasileira. É importante a gente ressaltar isso, né? O Brasil construiu um arcabouço de normas que prevêem, né, a segurança, a saúde do consumidor, o direito do consumidor, e nada disso está sendo seguido na comercialização desses produtos via plataformas internacionais. Então, além da discrepância, né, e do desequilíbrio tributário, a gente também vem enfrentando esse desequilíbrio regulatório, que tem impacto na competitividade, sim, porque ao cumprir com todas essas normas, obviamente isso afeta também o custo do produto brasileiro. Na realidade, no momento, a gente deveria estar discutindo como, né, minimizar o custo Brasil, como reduzir a carga tributária aqui no Brasil para tornar os produtos brasileiros mais competitivos e oferecer esse produto a toda a população brasileira. Né? O que a gente vem defendendo junto ao governo é nada contra reduzir a carga tributária, aliás, é uma questão que nós demandamos já há muito tempo, nessa redução de custo para, obviamente, propiciar um maior consumo aqui da população brasileira. Mas se reduz o imposto do estrangeiro, naturalmente tem que se reduzir o imposto do brasileiro, por uma questão de justiça, por uma Claro, questão de claro. equilíbrio concorrencial. De isonomia. Agora, Edmundo, a associação ou os setores prejudicados que percebem estar prejudicados diante desta medida, vão reagir legalmente de que maneira? Qual que é a estratégia a partir deste momento? Haverá judicialização, por exemplo, uma abertura de uma ADIM no Supremo ou a mobilização de bancadas relacionadas à indústria têxtil? A gente sabe que, por exemplo, estados do Nordeste têm uma grande presença das facções ali, do pessoal das confecções. O varejo é muito forte no Sul e no Sudeste. Haverá uma mobilização dessas bancadas, já que o texto terá de passar pelo Congresso Nacional. Qual é o melhor caminho para reagir? É a Justiça ou é o Congresso? Olha, o melhor caminho é a gente chegar num nível de entendimento com o Congresso Nacional, com o Executivo, né? Então, definitivamente, do momento em que o governo anunciou a medida provisória, nós já mobilizamos diversas entidades de classe dos diversos setores econômicos para a criação de uma força de enfrentamento a essa situação. Estamos, neste momento, debruçados sobre várias possibilidades de soluções na questão de trazer novamente a competitividade das empresas. Não estamos descartando nenhuma alternativa, tanto judicial como também a questão relacionada a emendas nessa medida provisória, assim como também projetos de lei que tragam esse equilíbrio tributário para a indústria e para o varejo nacional. Perfeito. Edmundo, só para a gente terminar essa conversa, porque o nosso tempo está terminando, infelizmente. A gente conversou aqui no Fechamento de Mercado há alguns dias com o pessoal que representa as plataformas de importação, as plataformas de comércio eletrônico. E eles trouxeram um estudo contratado por eles que cita que esta adoção deste imposto de importação não teria gerado dois impactos que teriam sido prometidos, a saber, geração de empregos e redução de preço ao consumidor final no Brasil. Eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque os importadores alegam que o consumidor e o mercado brasileiro não teriam sido beneficiados com a adoção deste tributo. Olha, essas informações, elas são incorretas, né? Nós temos aqui estudos também e, obviamente, próprias estatísticas federais indicam que houve, sim, melhoria nesses dois requisitos, né? Na questão de emprego, desde a aplicação da taxa das blusinhas em julho de 24, foram gerados 3 milhões de empregos diretos e indiretos, isso dados do CAGED, um dado oficial, né? Então, teve essa geração de emprego, sim, que agora correm sério risco de serem eliminados em função desse retrocesso obtido. E na questão fiscal também,
houve recordes de arrecadação nesse sentido. Antes da taxa das blusinhas, o governo arrecadou ao redor de 370 milhões de reais em termos de impostos de importação. Logo na sequência, em 2025, agora, nós encerramos o ano com 5 bilhões de reais de arrecadação. E nos 4 meses iniciais, agora a própria Receita Federal, todos esses são dados públicos da Receita Federal, que são inquestionáveis. Agora, os 4 primeiros meses, a Receita Federal afirma que já ingressaram no país praticamente 1,7, quer dizer, arrecadou aproximadamente 1,7 bilhões de reais, 25% a mais do que o mesmo período relacionado ao ano anterior. Então, isso mostra que as compras não diminuíram, muito pelo contrário, elas estão aumentando, e a tendência agora é que elas cresçam ainda mais em função desse benefício que o governo dá às plataformas, amplia essa discrepância aqui e que traz sérios riscos à economia. Então, é uma falácia essa questão da informação que esses outros estudos trazem, que contrapõem os dados oficiais do governo.